Todo mundo te ensinou que as duas testemunhas de Apocalipse capítulo 11 são Moisés e Elias. Mas e se eu te provar, pela própria Bíblia, que essa interpretação é impossível? Se você acredita que alguém que já passou para a eternidade pode voltar para morrer de novo, você pode estar lendo a Bíblia do jeito errado. Hoje vamos analisar sob a ótica da justiça divina e da natureza do corpo glorificado, por que Elias e Enoque não podem ser as duas testemunhas. Vamos direto ao ponto teológico. É impossível desglorificar um corpo. Elias e Enoque foram transladados. Isso significa que seus corpos foram transformados para habitar a eternidade, um lugar onde a mortalidade não existe. A Bíblia é muito clara sobre isso. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50. A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Quando um corpo é glorificado, ele se torna imortal, incorruptível, ele não pode mais sofrer, envelhecer ou, principalmente, morrer. Agora, pense comigo. As duas testemunhas de Apocalipse 11 são mortas e seus corpos ficam expostos na praça por 3 dias e meio. Como alguém que já recebeu um corpo eterno, como Elias poderia morrer novamente? Isso iria contra a própria promessa da ressurreição e da vida eterna. Seria como dizer que a vitória de Cristo sobre a morte não é definitiva. Para todos, a glorificação é um processo de via única, sem retorno à condição mortal. Além disso, existe uma barreira jurídica estabelecida na própria palavra de Deus que impede essa teoria. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Estabelece uma lei divina fundamental. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Essa é uma regra universal. Agora, vamos aplicar isso a Moisés. A Bíblia nos conta, em Deuteronômio 34, que Moisés já morreu e foi sepultado pelo próprio Deus. Se ele voltasse para ser uma das testemunhas e fosse morto pelo anticristo, ele estaria morrendo pela segunda vez. Isso viola diretamente o princípio estabelecido em Hebreus. Deus não quebra suas próprias leis. Ele é um Deus de ordem e a estrutura da salvação e da justiça divina é perfeita e imutável. Trazer Moisés, Elias ou Enoque de volta para uma morte física fere todo o sistema jurídico que a Bíblia estabelece. Deus não viola sua palavra para satisfazer nossa curiosidade sobre o fim dos tempos. Então, se não são eles, quem seriam as duas testemunhas? A resposta pode ser mais simples e poderosa do que imaginamos. Não precisamos caçar personagens famosos do passado. A Bíblia nos dá uma pista quando diz que elas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Essa linguagem fala de unção, de testemunho e de poder no tempo presente daquela época. É muito mais provável que as duas testemunhas sejam dois profetas, dois homens levantados por Deus naquele tempo específico, durante a grande tribulação. Eles teriam um ministério com poder e autoridade semelhantes aos de Moisés e Elias. Assim como João Batista veio no espírito e poder de Elias, sem ser o próprio Elias reencarnado, a profecia se cumpre no tipo de ministério e não necessariamente no retorno da pessoa. Isso mostra a soberania de Deus
em levantar homens e mulheres em qualquer geração para cumprir seus propósitos. No final das contas, o ponto central é este: a Bíblia não deve se adequar à nossa vontade ou à nossa imaginação fértil. Nós é que devemos nos adequar ao que está escrito, com humildade e temor. O reino de Deus é feito de leis espirituais imutáveis, e a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Entender isso nos protege de interpretações fantasiosas e nos firma na verdade. Você já tinha parado para pensar que um corpo glorificado não pode mais morrer? Comenta aqui embaixo se essa visão teológica faz sentido para você. E se você conhece alguém que ainda acha que Moisés e Elias vão descer do céu para serem mortos pelo anticristo, compartilhe este vídeo. Vamos espalhar a clareza da palavra de Deus juntos. Obrigado por assistir e até a próxima.